Olá, pessoal! Vocês já pararam para pensar quantas vezes ouvimos uma história e pensamos: isso não pode ser real? Pois é. E se eu dissesse que, na verdade, muitas dessas histórias escondem uma verdade assustadora? Hoje vamos mergulhar em um universo onde a linha entre mito e realidade se dissolve completamente. Preparem-se, porque algumas das lendas mais perturbadoras da humanidade não eram apenas fruto da imaginação. As Crianças Verdes de Woolpit, quando a ciência encontra o sobrenatural. E para começar, vamos voltar ao século XII, onde uma história registrada em documentos históricos fez o mundo se perguntar se estávamos diante de um conto de fadas ou da realidade. Imaginem vocês numa pequena vila inglesa do século XII, trabalhando no campo quando de repente duas crianças surgem de antigas armadilhas para lobos. Mas não eram comuns. Pele esverdeada, roupas estranhas e uma língua que ninguém reconhecia. Essa não é uma história inventada para assustar. Aconteceu em Woolpit e foi registrada por cronistas da época. O mais impressionante não é só o lado sobrenatural, mas como nos faz refletir sobre o que chamamos de normal. A menina sobrevivente descreveu um lugar chamado Terra de São Martinho, onde reinava um crepúsculo eterno e todos tinham pele verde. Para nós, brasileiros, isso lembra as lendas sobre cidades perdidas na Amazônia, onde o tempo parece seguir outras regras. Séculos depois, a ciência sugeriu uma explicação: as crianças poderiam sofrer de clorose, uma forma de anemia que deixa a pele esverdeada. Talvez fossem órfãos flamengos perdidos após massacres na região. Mas o detalhe fascinante é que a ciência não elimina o mistério. Apenas mostra que a realidade, muitas vezes, é ainda mais estranha que a ficção. Quando os hobbits eram reais, e se em Woolpit conhecemos crianças misteriosas, na Ilha de Flores, do outro lado do mundo, lendas também falavam de pequenos seres, mas desta vez, a ciência provou sua existência. Na Indonésia, os moradores da Ilha de Flores contavam histórias sobre criaturas pequeninas e peludas, chamadas Ebu Gogo. Mediam cerca de 90 centímetros. Imaginem, a altura de uma criança de 3 anos, corriam rapidamente e tinham o hábito irritante de roubar comida das aldeias. Como brasileiro, isso me faz pensar nos nossos próprios causos do interior, nas histórias que nossos avós contavam sobre criaturas misteriosas que habitavam as matas. A diferença aqui é chocante. Em 2003, arqueólogos descobriram ossos reais dessas criaturas. O Homo floresiensis, carinhosamente chamado de Hobbit, viveu até apenas 50 mil anos atrás. Isso significa que, quando nossos ancestrais já pintavam nas cavernas, essas criaturas ainda caminhavam pela Terra. É uma conexão direta entre nossa humanidade e algo que parece saído de um conto de fadas. As lendas locais são surpreendentemente precisas, descrevem sua linguagem como murmúrios, o que faz sentido considerando seu tamanho cerebral. Contam também que foram caçados até a extinção por roubar muito dos vilarejos. Isso me faz refletir sobre como nós, humanos, sempre fomos territoriais com recursos, uma característica que permanece até hoje. Assim como os hobbits indonésios, havia histórias sobre mulheres guerreiras que pareciam invenções mitológicas, até que os arqueólogos revelaram outra verdade surpreendente. Vocês conhecem o rio Amazonas, nosso gigante que corta o coração do Brasil? Pois bem, ele recebeu esse nome devido às lendas gregas sobre guerreiras mulheres tão ferozes que até os mais bravos heróis gregos as temiam. Durante séculos, historiadores modernos riram dessas histórias, considerando-as pura fantasia masculina grega. Mas nos anos 1990, arqueólogos russos começaram a encontrar sepulturas de mulheres enterradas com armas de guerra. Não eram apenas algumas tumbas isoladas, eram centenas. Essas mulheres apresentavam ferimentos de batalha reais, foram sepultadas com arcos, lanças e cavalos, exatamente como as lendas descreviam. A datação por carbono confirmou. Elas viveram entre 900 e 200 a.C., precisamente quando os gregos escreviam sobre elas. Para nós brasileiros, isso ressoa profundamente. Nossa história está cheia de mulheres guerreiras, desde as índias que lutaram contra a colonização, até as mulheres que pegaram em armas durante a independência. A diferença é que agora temos provas arqueológicas de que essa tradição de mulheres guerreiras é muito mais antiga e universal do que imaginávamos. O Homem Verde da Pensilvânia. Humanidade além das aparências. Se nas estepes antigas descobrimos guerreiras lendárias, nos Estados Unidos uma lenda urbana mostrou que, por trás do monstro, havia um drama humano comovente. Em 1981, nos arredores de Pittsburgh,
pessoas começaram a relatar avistamentos de uma figura luminosa e esverdeada caminhando pelas estradas escuras. A história rapidamente se espalhou como lenda urbana, mas havia algo profundamente humano por trás dela. Raymond Robinson tinha apenas 8 anos quando tocou em um fio elétrico de alta voltagem. O acidente destruiu seu rosto, custou-lhe os olhos, o nariz e um braço. Mas, em vez de se esconder pela vergonha, Raymond fez uma escolha corajosa. Ele sairia para caminhar, mas apenas à noite, quando as pessoas não poderiam vê-lo e julgá-lo. Suas cicatrizes davam à sua pele um brilho esverdeado sob a luz da lua. Durante décadas, Raymond caminhou pelas estradas e algumas pessoas, em vez de fugir com medo, deixavam cigarros e cerveja para ele. Que bela demonstração de humanidade! Esta história me toca profundamente porque nos mostra como o que parece sobrenatural muitas vezes esconde uma realidade muito humana. No Brasil, quantas vezes criamos lendas sobre pessoas diferentes, em vez de simplesmente tentar compreendê-las? O Kraken, gigantes dos oceanos profundos. Mas nem todas as lendas escondem pessoas reais. Algumas nascem das forças incontroláveis da natureza, como os monstros dos mares. Por séculos, marinheiros contavam histórias sobre monstros marinhos capazes de arrastar navios inteiros para o fundo do oceano. O Kraken se tornou símbolo do terror dos mares. E a maioria das pessoas considerava essas histórias como fantasias de marinheiros bêbados. Hoje sabemos que lulas gigantes reais podem crescer mais que um ônibus escolar. Estamos falando de criaturas com mais de 12 metros de comprimento. Elas habitam profundidades de até 900 metros, razão pela qual permaneceram misteriosas por tanto tempo. Em 2004, após 400 horas de busca e mais de 100 mergulhos em submarino, cientistas finalmente conseguiram fotografar uma lula gigante viva em seu habitat natural. As imagens confirmaram o que os antigos marinheiros diziam. Essas criaturas são reais e absolutamente aterrorizantes. O mais impressionante? Elas regularmente batalham com cachalotes, alguns dos maiores predadores do planeta. Cientistas frequentemente encontram marcas de ventosas gigantes na pele desses mamíferos. Imaginem a força necessária para deixar cicatrizes permanentes em uma baleia. Para nós brasileiros, com nossa extensa costa atlântica, isso nos faz pensar: quantos mistérios ainda habitam nossas águas profundas? O Wendigo, quando a fome consome a alma. E não eram apenas os mares que guardavam horrores. Nas florestas geladas do norte, os povos indígenas contavam sobre um ser aterrorizante. As tribos nativas americanas do norte contavam histórias sobre uma criatura terrível chamada Wendigo, um ser que um dia foi humano, mas que após ser forçado a consumir carne humana, transformou-se em algo monstruoso. Esta não era apenas uma história para assustar crianças. A ciência moderna descobriu algo chamado psicose Wendigo, uma condição médica real onde pessoas desenvolvem desejos intensos por carne humana, mesmo após comer alimentos normais. O caso mais famoso foi em 1878, quando um caçador Cree, chamado Swift Runner, matou e devorou sua família inteira. O mais perturbador? Isso aconteceu durante um inverno com abundância de alimentos. Ele alegou estar possuído pelo Wendigo. Psiquiatras modernos reconhecem isso como uma síndrome ligada à cultura, uma doença mental que aparece apenas em certos contextos culturais. Para nós brasileiros, isso me faz pensar em como o isolamento extremo e a escassez podem afetar profundamente a mente humana, especialmente considerando nossas próprias regiões remotas na Amazônia. O Mapinguari, gigantes perdidos da Amazônia. E se nas terras geladas surgia o Wendigo, aqui na nossa Amazônia uma criatura igualmente aterradora continua a viver nas lendas dos povos indígenas. Falando em Amazônia, tribos indígenas brasileiras contam histórias sobre uma criatura terrível chamada Mapinguari. Um gigante parecido com uma preguiça que caminha sobre 2 pernas, possui garras enormes e exala um cheiro horrível. Durante anos, cientistas descartaram essas histórias como folclore. Mas paleontólogos descobriram que preguiças gigantes do chão realmente existiram na América do Sul até recentemente. Essas não eram as preguiças fofinhas que conhecemos.
Eram bestas massivas que podiam alcançar 6 metros de altura quando se erguiam sobre as pernas traseiras. Tinham garras enormes e pelos grossos que provavelmente abrigavam muitas bactérias, explicando o cheiro das lendas. Os restos mais recentes dessas criaturas datam de apenas 10.000 anos atrás. Como brasileiro, isso me emociona profundamente. Nossa Amazônia não é apenas o pulmão do mundo. É um repositório de memórias ancestrais, onde as lendas carregam fragmentos de verdade histórica que nossos antepassados presenciaram. Mas nem todas as lendas amazônicas falam de monstros. Algumas descrevem fenômenos naturais tão extremos que a ciência demorou séculos para confirmar. Por séculos, povos amazônicos contavam sobre um rio tão quente que poderia matar, capaz de ferver pequenos animais vivos. A maioria dos cientistas considerava isso impossível. Rios não fervem sem uma fonte de calor vulcânico, e não há vulcões ativos naquela parte da Amazônia. Em 2011, um geocientista chamado Andrés Russo decidiu investigar. Ele encontrou exatamente o que as lendas descreviam: um rio que literalmente ferve. A temperatura da água atinge 91 graus Celsius, quente o suficiente para causar queimaduras de 3º grau em segundos. O rio se chama Xanay Timpixca, que significa fervido com o calor do sol na língua local. Mas não é o sol que o aquece. A água está sendo aquecida por um sistema de falhas massivo no subsolo. Água quente das profundezas da terra sobe através de rachaduras nas rochas. É basicamente um sistema gigante de água quente natural. Para nós brasileiros, isso representa algo profundo sobre nossa relação com a natureza. Nossos ancestrais indígenas conheciam este rio há gerações, considerando-o um local sagrado de cura. Isso nos mostra como o conhecimento tradicional muitas vezes supera a ciência formal. Marinheiros sempre contaram histórias sobre ondas massivas que apareciam do nada, ondas 2 vezes maiores que as ao redor, capazes de partir navios ao meio e desaparecer sem deixar rastros. A maioria dos cientistas pensava que essas histórias eram exageradas. Diziam que ondas tão grandes não poderiam aparecer aleatoriamente. Então chegou o Ano Novo de 1995. A plataforma petrolífera Draupner, no Mar do Norte, registrou algo impossível. Uma onda de 25 metros e 6 apareceu subitamente no meio de mares de 12 metros. Eles tinham instrumentos científicos medindo. Não era apenas um rumor. Desde então, tecnologia de satélite provou que ondas gigantes são muito reais. Elas aparecem aproximadamente uma vez a cada 10.000 ondas. Mas o que as causa? Cientistas agora pensam que são causadas por algo chamado focalização de ondas. Múltiplos trens de ondas se encontram no momento exato, combinando sua energia. A parte assustadora é que essas ondas são quase impossíveis de prever. Podem se formar em qualquer oceano a qualquer momento. Alguns cientistas pensam que podem ser responsáveis por muitos naufrágios inexplicados ao longo da história. Pessoal, o que mais me fascina nessas histórias não é apenas que elas se revelaram verdadeiras, mas o que isso nos diz sobre a natureza humana e nossa relação com o desconhecido. Cada uma dessas lendas carrega uma verdade profunda sobre como processamos o mundo ao nosso redor. Quando nossos ancestrais encontravam algo inexplicável, eles não simplesmente o ignoravam. Eles criavam narrativas para dar sentido ao caos. Como brasileiros, temos uma relação única com essas histórias. Nossa cultura é rica em lendas, do curupira ao boto cor-de-rosa, do saci pererê à iara. Quantas dessas histórias carregam fragmentos de verdades que ainda não descobrimos? A ciência não mata a magia. Ela a torna ainda mais espetacular. Descobrir que gigantes realmente caminharam ao lado de nossos ancestrais, que guerreiras mulheres dominavam estepes antigas, ou que rios podem literalmente ferver naturalmente. Isso torna nosso mundo infinitamente mais fascinante. Essas histórias nos lembram de manter a mente aberta. Da próxima vez que ouvirem uma lenda que parece impossível, lembrem-se: a realidade tem o hábito de superar nossa imaginação. E vocês? Que lendas brasileiras gostariam que fossem investigadas cientificamente? Deixem nos comentários suas histórias favoritas. Quem sabe não descobrimos que elas também são mais reais do que imaginamos. Obrigado por assistirem, pessoal.
Se gostaram deste mergulho nas fronteiras entre mito e realidade, não esqueçam de curtir e se inscrever. Temos muito mais mistérios para explorar juntos.